Alô, você que está aí curtindo esse feriado neste dia 15 de novembro de 2016, curtindo a proclamação da República, esse feriado nacional. Eu queria tomar um minutinho de vocês para compartilhar uma história verdadeira de uma devoção pouco conhecida para nós brasileiros. Mas eu queria lembrar a todos aqui de uma devoção que nasceu no estado do Paraná, no ano de 1680, em louvor, honra e glória a Nossa Senhora do Rosário. Esta história vai nos contar, vai nos narrar daquele tempo, 1680, no século XVII, quando a pequena cidade de Paranaguá, cidade situada ali no litoral litoral norte do Paraná, e aquela cidade estava passando por uma terrível peste da bicha. Por que este nome? As pessoas estavam contraindo uma doença muito comum, mas que naquela época se transformou numa verdadeira peste. Quem aqui nunca ouviu falar na lombriga, né, a solitária, no verme? Mas naquela época foi um momento de profundo terror no estado do Paraná, onde pessoas morreram, médicos não conseguiam dar conta, remédios não curavam, e aquele povo daquela época, sofrendo com aquela enfermidade, a peste da bicha, eles acorreram a Nossa Senhora do Rosário no ano de 1680 e na década, nesta década, e através das orações do Santo Rosário, eles clamavam a devoção mariana, clamavam a Nossa Senhora que intercedesse junto a Jesus por cada família que estava ali perdendo pessoas queridas, graças a esta terrível doença. E ali foi crescendo a devoção, até que no ano de 1686, quando um pequeno pescador, um simples pescador, Berê, estava ali às margens do rio Paranaguá, na cidade de Paranaguá, estava ali, estava pescando, e não pegava nada. E depois desta peste, junto com esta peste, veio a fome, porque estava difícil a pescaria, não conseguiam se manter, não conseguiam pescar, porque ali era o sustento de muitas famílias, e as famílias estavam ali buscando, e não conseguiam, além da doença, a cura das doenças, não conseguiam colocar o pão de cada dia na mesa, até que na manhã daquele dia da primeira quinzena de novembro de 1686, Berê não pesca ali alguns peixes, mas pesca a imagem, uma imagem de 35 centímetros de Nossa Senhora do Rosário. E ele ficou tão encantado, pois na hora que ele pescou a imagem, nesta hora sim a rede veio cheia de peixes. Ele pegou primeiro a imagem, colocou de lado, ali no matinho, numa relva verde, na beira do lugar onde ele estava pescando, e foi retirar os peixes, aquele verdadeiro milagre. E no momento em que ele deixou os peixes na beirada e foi ver aquela imagem, o pequeno Berê, tenho certeza que já estava chorando de emoção, ele foi sentindo a presença de Nossa Senhora naquela imagem, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Mas a hora que ele foi pegar a imagem, o orvalho era tanto naquela manhã, que foi cobrindo aquela imagem com gelos. Por isso, a devoção de Nossa Senhora do Rosário e do Rocio. Rocio significa orvalho. E depois daquele dia, daquele momento, os pescadores também foram pescando peixes, e aquela fome já não tomava mais conta do povo paranaense. E aquela peste da bicha também foi sendo curada. O povo foi se libertando daquela doença, e aquela devoção de Nossa Senhora do Rosário foi tão grandiosa, tão magnífica, tão maravilhosa, que a própria Nossa Senhora do Rosário se tornou a rainha não apenas do Porto Paranaguá, mas se tornou a rainha do Paraná. E no ano de 1977, o Papa Paulo VI proclamou Nossa Senhora do Rosário e do Rocio, Nossa Senhora do Rosário e do Orvalho, como a rainha do estado do Paraná. E o acontecimento para que este fato tornasse Nossa Senhora do Rosário e do Rocio rainha do Paraná, aconteceu exatamente no dia 15 de novembro de 1686. Portanto, 1686, passou-se 400
você tira 330 anos até o dia de hoje, em comemoração ao dia de Nossa Senhora do Rosário do Rossio, Rainha do Paraná. Esta história que eu queria trazer para vocês hoje, ilustrando juntamente com esta música. Quando chega a primavera, eu vejo minha tapera toda enfeitada de flores. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele ninho de amores. Na igreja do Rossio, onde o Romeiro pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocio cristalino da noite que serenou. Era o mês de novembro, dessa história eu me lembro, a natureza floresceu. No lindo campo de rosas, uma santa milagrosa certa noite apareceu. E ergueram um santuário onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rossio, este nome recebeu. Quando chegam os marinheiros, nossos irmãos brasileiros, no Porto Paranaguá, a deixarem o navio, vão à igreja do Rossio, suas bênçãos implorar. Pedindo felicidade, que se acabe as tempestades que deságua sobre o mar. Pedem paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de pobre mar. Santa Virgem do Rossio, quem te vê e quem te viu nunca mais esquecerá dos seus milagres profundos, que aos filhos deste mundo não cansa de mostrar. Pela graça recebida, lembrança prometida, os romeiros vão levar pra Senhora Imaculada, que um dia foi proclamada Rainha do Paraná. É isso aí, Nossa Senhora do Rosário do Rossio, hoje é padroeira dos marinheiros, padroeira da marinha, padroeira dos pescadores, padroeira das grávidas e intercessora pelo pão de cada dia, e padroeira dos enfermos também do estado do Paraná, e padroeira do estado do Paraná. Viva Nossa Senhora do Rosário, viva Nossa Senhora do Rossio, viva Nossa Senhora do Rosário do Orvalho, viva Nossa Senhora, viva a Mãe. Até mais.